Olá, boa noite. Sejam todos bem-vindos a mais uma noite de estudos, a mais uma reunião mediúnica aqui do canal do Cetrelv, de todas as quintas-feiras. Espero que todos vocês estejam bem, em paz, com saúde, com tranquilidade, junto aos seus corações queridos, aos seus familiares. Muito bom. Eu vou passar alguns recados, então aquele que quiser pegar aí uma garrafinha de água, um copo de água, seus medicamentos para fazer a fluidificação, este é o momento. Eu vou passando aí para vocês alguns recados, então vamos lá. Das atividades, né, do CETEV. Então, nós temos de segundas-feiras presencial o curso de educação mediúnica. Tem aulas práticas e tem aulas teóricas. Às quartas-feiras, presencial, nós temos lá no salão palestra, a nossa reunião mediúnica, que também chamamos assim, seguido de passe. E temos também um curso presencial com aulas práticas, aulas teóricas de educação mediúnica. Tudo isso começa às 20 horas. Às terças-feiras, somente online, quinzenal, pela plataforma do Zoom, nós temos o estudo do NEP, Núcleo de Estudos e Pesquisas do Evangelho, de Saulo a Paulo. Quem quiser participar, pede para mim o link para entrar no grupo do WhatsApp. Nós fizemos um grupo do WhatsApp que fica assim bem silenciado, né? Porque nós sabemos que as pessoas têm uma vida corrida, não tem tempo de ficar o tempo todo olhando, dando atenção a grupos. Então nós temos um grupo que fica silenciado na grande maioria dos dias. E esse grupo é aberto 2 dias por semana apenas para envio de material de estudo, alguma consideração. O pessoal ainda está meio tímido, tem só um mês que a gente inaugurou o estudo, mas aos poucos nós vamos aí interagindo e não atrapalhando o dia a dia de ninguém. Às quintas-feiras, presencial, às 20 horas, nós temos a Evangelioterapia com o seu Noyama também lá no salão. Não tem passe de quinta-feira. Aos sábados, presencial, nós temos o atendimento fraterno, das 14 às 17, tem que chegar e pegar senha. E são esses atendimentos fraternos que vão indicar qual o melhor tratamento, se é desobsessão, se é cura, se é cromoimersão, se é cromoterapia, se é um tratamento à distância. É esse atendimento fraterno que vai identificar. E também, se você tem interesse de trabalhar no CETRELV, tem que passar pelo atendimento fraterno para conversar, explicar o que você tem vontade de fazer, ver se tem campo naquele determinado trabalho, né? Nós temos também a palestra pública no salão que começa às 14h50 e vai mais ou menos até às 16 horas. Temos passe que se inicia das 14 às 17, tem aí um intervalo de uns 15 minutos para trocar as turmas. E nós temos às 17 horas um curso que é misto, online e presencial, que é do livro O Consolador, pelo espírito do benfeitor Emmanuel, pelas mãos do querido Chico. Esse curso também ele é gravado e fica lá disponível no canal do YouTube do CETRELV, assim como as aulas do NEP de Saulo a Paulo ficam gravadas e disponibilizadas no canal do YouTube. Nós temos um canal do YouTube com diversos estudos, diversos encontros que quando a gente se sentir alguma necessidade, dá para revisitar, lá tem bastante material, tá bom? Então são esses os recados. E aí a gente vai iniciar então o nosso estudo desta noite. Pedindo a inspiração dos nossos corações queridos, esses espíritos amigos que dirigem o CETRELV, dirigem este trabalho, que nos inspirem, nos amparem, nos dê a proteção para que a gente possa refletir sobre os ensinos do Mestre Jesus da forma mais sensata, correta, coerente possível, que esses estudos possam nos trazer
paz, tranquilidade, leveza, mas principalmente o despertar para a nossa transformação moral, que ela é de dentro para fora, porque o reino de Deus está dentro de nós. E é esse despertamento que nós estamos buscando. Pedimos então a permissão para que a gente possa iniciar com a prece que Jesus nos deixou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Que assim seja, graças a Deus e graças ao Mestre Jesus. Muito bom. Como nós estamos fazendo o livro roteiro, pelo Espírito de Emmanuel, pela psicografia de Chico, é um livro da FEB. Semana passada nós fizemos um capítulo chamado A Terra e hoje nós vamos falar de um capítulo chamado Religião. Nós vamos adentrar agora uma série de capítulos que vai falar muito de evangelho, né? Nós falamos aqui, até aqui, o que que nós estamos fazendo aqui, reencarnados? Qual é a função, qual é o objetivo dessa reencarnação? E agora nós vamos ter uma série de capítulos que vai falar sobre religião, fé, evangelho de diversas formas, o que isso interfere na nossa vida, né? É um roteiro para a gente seguir para desenvolver as nossas habilidades, desenvolver aquilo que a gente veio fazer aqui realmente como missão de uma reencarnação de provas e expiações. Então, hoje, o capítulo ele se chama Religião. E eu vou tentar trazer, como as mensagens são parecidas, daqui para frente eu vou tentar trazer sempre 2 capítulos por estudo, porque as lições elas estão se complementando, então dá para fazer isso, tá? Trazer 2 lições por estudo. Então, a primeira de hoje é religião. A ciência multiplica as possibilidades dos sentidos e a filosofia aumenta os recursos do raciocínio. Mas a religião é a força que alarga os potenciais do sentimento. Por isso mesmo, no coração mora o centro da vida. Dele partem as correntes imperceptíveis do desejo que se consubstanciam em pensamento no dínamo cerebral, para depois se materializarem nas palavras, nas resoluções, nos atos e nas obras de cada dia. Então, aqui nesse primeiro parágrafo já está falando aquilo que a gente já sabe, que é a base da doutrina espírita: ciência, filosofia e religião. E aqui no primeiro parágrafo está falando, ó, a ciência multiplica as possibilidades dos sentidos, a filosofia aumenta os recursos do raciocínio, mas a religião é a força que alarga os potenciais do sentimento. Porque, acima de tudo, religião é sentimento, é aquilo que desperta em nós, né? Nasce do nosso coração. E o sentimento nasce de onde? Nasce do coração. Então, por isso que a parte filosófica é a parte de raciocínio, de reflexões, até de razão. A ciência é aquilo que, através dos estudos, das pesquisas, vem comprovar várias coisas, mas é a religião que está aqui no coração, que brota daqui, essa parte do sentimento, do aflorar, né? A gente tem que pensar que religião não é nenhuma seita, não é nenhum partido político, não é nenhum time de futebol. É muito mais. É a nossa religião vem do religare, né? Do latim religare. É o nosso momento de religação, de religar com Deus. Porque às vezes você fala assim, você vai parar lá naquele momento de oração e falar, Deus, eu estou precisando de uma paz, essa prova tá difícil, essa busca tá difícil, esse problema eu não estou dando conta.
Estou precisando de uma cura, eu estou precisando de um emprego, eu estou precisando de paz de espírito. Deus sabe, Ele sabe exatamente o que cada filho seu precisa. Mas é nesse momento em que você ora, que você tira aqui do sentimento para falar com Deus, que acontece essa religação. E ele espera esse momento para falar: Ó, meu filho está vindo ao meu encontro. Meu filho está precisando de mim. Eu sei que ele precisa de mim, mas ele está vindo ao meu encontro através da oração, da religião. E religião é de cada um, né? Nós temos aí várias correntes religiosas, os evangélicos, os católicos, os bandistas, hindus, os budistas. E é de cada um. Religião é cada um. É o seu momento, é o seu encontro com Deus. Aquilo que nós fazemos, né? De ir lá na casa espírita, de ir no culto na igreja católica, de ir na missa, isso é um movimento religioso que nós vamos falar depois, no próximo capítulo que vem a seguir. Esse é um movimento, são as práticas dos dogmas, mas religião é você e Deus. É você e o Criador. Na luta vulgar, há quem menospreze a atividade religiosa, supondo-a mero artifício do sacerdócio ou da política. Entretanto, é na predicação da fé santificante que encontramos as regras de conduta e a perfeição de que necessitamos para o crescimento de nossa vida mental na direção das conquistas divinas, porque ainda não somos muito materiais, nós ainda estamos muito presos à matéria. Então é nesse momento de religação com Deus que a gente vai se acalmando, se equilibrando num estágio já mais avançado, se purificando para ir de encontro ao que ele está falando aqui, que são as conquistas divinas. Ligados, presos, dando importância somente às coisas materiais, fica cada vez mais distante. Lembra aquela pergunta que tem do Livro dos Espíritos? Por que o homem é infeliz? Porque ele se afasta das leis divinas. Então, esse afastamento causado pela matéria, pelo barulho do mundo, pelas facilidades da vida reencarnante, nos afasta das leis divinas, porque a gente só fica pensando naquilo, naquilo, naquilo. A religião tem que estar presente o tempo todo. A religião é a força que está edificando a humanidade. É a fábrica invisível do caráter e do sentimento. Olha aqui de novo falando de sentimento. Religião é sentimento, vem do coração. Milhões de criaturas encarnam, guardam ainda avançados patrimônios de animalidade, que a gente ainda tem, como eu falei, a gente ainda é uma criatura muito material, muito da terra. Nós ainda sentimos raiva, quando é fechado no trânsito, quando o time perde, quando o partido político perde, a gente ainda sente raiva de um amigo do trabalho que está tentando nos substituir. Nós temos ainda esses sentimentos muito animalescos, porque estamos nesse planeta ainda de provas e expiações. Mas a religião pode trazer esse despertar de querer melhorar, de querer sair dessa primitividade, para a gente poder avançar no sentido de sermos espíritos melhores, puros, mais equilibrados. Só a religião consegue apagar as mais recônditas arestas do ser, determinando nos centros profundos de elaboração do pensamento, altera gradativamente as características da alma, elevando-lhe o padrão vibratório através da melhoria crescente de suas relações com o mundo e com os semelhantes. Só a religião começou esse parágrafo com essa palavra. Só a religião.
Porque, gente, eu vou dar aqui uma experiência própria, tá? Quando eu comecei a estudar no NEP, que foi em 2020, e comecei a ter contato mais aprofundado com os ensinamentos de Jesus, mais clareza, com mais profundidade, com reflexões bem profundas, que até então eu não tinha, era tudo muito superficial e raso, eh, me dá vontade de ser igual a ele. Simples assim. É difícil? Vai demorar? É difícil, vai demorar, porque eu sou imperfeita como todos vocês. Não é porque eu estou aqui que eu já estou num patamar, num degrau da escada muito mais avançado que vocês, de forma nenhuma. Sou igual a vocês. Só que estudar o Evangelho com mais profundidade me dá mais vontade de fazer o bem, de ser uma pessoa melhor, de ter bons pensamentos, de fazer boas ações, de ajudar o irmão necessitado, de ir trabalhar na casa espírita, de trabalhar num voluntariado, de ser igual a Jesus. É simples. Por quê? A religião me despertou isso. Até então, eu estava dormindo. A religião é a escola soberana da formação moral de um povo, dotando o espírito de poderes e luzes para a viagem da sublimação. A religião é a escola soberana da formação moral de um povo, dotando o espírito de poderes e luzes para a viagem da sublimação. Porque a religião te traz luz, te traz claridade das coisas, te traz ensinamentos. Aí você quer melhorar a cada dia, você quer ser uma pessoa melhor a cada dia, e aí você vai seguir a viagem da sublimação. E foi para isso que Deus criou cada espírito, todos nós, para sermos felizes. O que nós estamos passando hoje é resultado de várias reencarnações que nós vamos errando, acertando, caindo, levantando, subindo, descendo. Então, o que a gente está passando hoje são resultados dessas diversas reencarnações, mas ele nos criou para sermos felizes, perfeitos, puros. E quando eu falo aqui, olha aqui, ó, a religião é a escola soberana do povo. A escola nos traz o quê? Ensinamentos, exemplos, e a religião é isso. A religião é mais do que ensinar, é exemplificar. E isso é muito bonito. Agora eu vou falar, no próximo capítulo, nós vamos falar da fé religiosa, tá bom? Em todos os tempos, o homem sonha com a pátria celestial. As ideias de céu e inferno jazem no pensamento de todos os povos. Nós, pelo menos eu, tá? Que vim aí de um antecedente católico, porque foi essa base que meu pai, minha mãe me deu, meu sogro, minha sogra também, e eu respeito muito. Mas nós viemos com essa ideia de céu e inferno. Morreu, foi uma pessoa não tão correta, vai para o inferno. Morreu, fez o bem, foi uma pessoa boa, vai para o céu. E isso não é só dos católicos. Isso aí, ó, como diz aqui, ó, o pensamento de todos os povos. A gente ainda espera isso. E agora eu vou falar de algumas fé religiosas de alguns povos para ver como é que eles se comportam. Lembrando que esse livro ele foi escrito em, cadê a primeira edição dele? Nossa, que letrinha pequena na contracapa, 1952. E tudo muda, tá? Hoje, com certeza, as ideias católicas são bem diferentes do que 1952, tanto que nós temos aí como o Padre Marcelo a Revolução Carismática. As ideias dos irmãos evangélicos de 1952 são diferentes das ideias de hoje, tanto que nós vemos aí tantas
novas igrejas evangélicas sendo fundadas e elas atraem muito jovem. A gente tem que admitir isso, coisa que nós, no nosso movimento, a gente ainda está bem devagar. E por quê? Porque a transformação, a mudança de dentro para fora, a verdadeira mudança de dentro para fora, que é a mais certa, a mais correta, ela demora, ela é dolorosa. E isso a doutrina dos Espíritos nos traz muito bem. Vamos passar por aflições, e muitas, mas nós temos que passar com fé, resilientes, resignados, esperançosos, perseverantes. E às vezes o jovem, ansioso como ele é, imediatista como ele é, não é aqui na doutrina dos espíritos que, enquanto jovem, ele vai encontrar as respostas para suas buscas. Então, às vezes, o caminho dele neste momento seja outra corrente religiosa e nada de errado com isso. O importante é ele estar despertando espiritualmente. Os indígenas admitem o paraíso de caça abundante e danças permanentes com reservas inesgotáveis de fumo. Os indígenas praticam danças, eles dançam para chover, eles dançam para o amor, eles dançam para um nascimento. Essa é a fé religiosa deles. É a prática religiosa deles. Os esquimós localizam o Éden nas cavernas adornadas. As tribos Maori, que cultivam a guerra por estado natural da felicidade, esperam que o céu lhes seja uma rinha eterna, indefinidamente. Olha aqui, os esquimós, os tribos maiores, cultivam a guerra por estado natural de felicidade. Essa é a fé religiosa desse povo. Entre os hindus, os bons seriam destinados ao paraíso, a fim de se deliciarem ante os coros celestes, e os maus desceriam para os despenhadeiros do império de Varuna. Então, tá vendo aqui a noção deles ainda de bons no céu e maus no inferno? Os hindus. Na Grécia, a partir dos mistérios de Orfeu, as concepções de justiça póstuma, ou seja, após a morte, alcançam o mais alto. No Hades terrificante de Homero, os espíritos são julgados por Nimbus, filhos de Zeus. Ou seja, na Grécia, ainda na época que esse livro foi escrito, eram cultuados vários deuses. Deusa do amor, deusa do pecado, deusa da chuva, deusa do trabalho, deus da consagração. E esses deuses que julgam se a pessoa deve descer ou subir. Os gauleses aceitam a doutrina da transmigração das almas e eram depositários de avançadas revelações da espiritualidade superior. Ou seja, os gauleses assinam a doutrina da transmigração. Posso substituir aqui por reencarnação? Lembrando que os gauleses eram povos lá da área da França, e tem um livro muito interessante que eu gosto muito, quando eu li, eu amei, chamado Nos Céus da Gália, que falam dos druidas, dos gauleuses, lembrando que uma reencarnação de Allan Kardec, o nosso pavimentador, nosso codificador da doutrina espírita, ele foi um druida. Então, talvez aqui, ó, os gauleuses aceitam a doutrina da transmigração, da reencarnação. Aí nós temos um Allan Kardec, que é através da ajuda de espíritos já desencarnados, mas em trabalho incessante e sem interrupção, trouxeram para nós a doutrina dos espíritos, pelas mãos de um ex-druida, Allan Kardec.
Os egípcios atravessavam a existência consagrando-se aos estudos da morte, inspirados pelo ideal da justiça e da felicidade além do. Também é mais ou menos parecido que nós na doutrina espírita conhecemos, só que eles consagravam os estudos da morte, eles cultuavam o corpo físico ser embalsamado, porque eles acreditavam sim que a vida continuava, mas tudo no mesmo corpo, né? As realidades da sobrevivência acompanham a alma humana desde o berço. Intuitivamente sabe o homem que a vida não se encontra circunscrita às estreitas atividades da terra. Nós sabemos. Nós que somos espíritas, porque nós somos espíritas, né, gente? Quem acredita em reencarnação, pluralidade dos mundos, comunicação entre os espíritos, entre os planos, os desencarnados e os encarnados, a gente é do espírita, a gente está seguindo a doutrina dos espíritos. A gente faz o nosso movimento espírita, mas a gente segue a doutrina dos espíritos. Então é aqui, ó. Intuitivamente sabe o homem que a vida não se encontra circunscrita às estreitas atividades da terra. É a continuidade da vida após a morte. Como já dizia Emmanuel, a morte não é o fim em qualquer uma dessas crenças. De alguma forma, todas essas crenças aqui, essas fé religiosas que eu falei, elas acreditam numa continuidade. E elas trabalham para isso, elas exercem para isso. O corpo é uma casa temporária a que se recolhe nossa alma em aprendizado. Estamos numa escola neste momento, chamado Terra. Nosso corpo está em aprendizado. Lembra lá daquele capítulo, Santuário Sublime, que nós falamos lá atrás. Por isso nós devemos cuidar desse corpo, porque enquanto estamos aqui, ele está emprestado para nós, a gente deve cuidar. Como também deve cuidar na Terra, planeta Terra. Desajustado na terra, pede ao além a mensagem de reconforto e harmonia. Semelhante momento, porém, é profundamente expressivo no destino de cada alma. Porque, se o coração que pede é portador de boa vontade, a resposta da vida superior não se faz esperar. E um novo caminho se desdobra à frente da alma opressa e fadigada, que se volta para o além, cheia de amor, sofrimento e esperança. Então, aqui hoje nós falamos de duas mensagens. Uma que se chama religião, que é o momento que a gente se liga com Deus, é o nosso momento, é o meu momento, Márcia e Deus. É o momento que eu vou orar, é o momento que eu vou pedir, é o momento que eu vou agradecer. E a fé religiosa, que de todos esses povos que nós trouxemos, é o momento de cada povo fazer a sua religação com Deus, ou com essa mente superior, com esse poder superior que cada povo acredita. Se é monoteísta, se é politeísta, nada de errado com isso. A cada um no seu momento evolutivo, no seu entendimento e na sua prática. E nós não devemos condenar, é por isso que hoje em dia nós temos tantos encontros, tantas conversas, tantas rodas de conversas que nós chamamos de encontros, momentos interreligioso. E nós trazemos todas essas pessoas de diversas denominações para conversar, para ver que o propósito é um só, é o bem comum, é a casa comum, é fazer bem ao próximo, ajudar aos necessitados, se melhorar de dentro para fora. No final, é mais ou menos isso que todo mundo está conversando. Sermos pessoas melhores. Então é para isso. Religião é o seu momento com Deus, mas a fé religiosa é o seu momento da prática, daquilo que você acredita. Espero que vocês tenham gostado, estejam gostando desse livrinho roteiro. A gente, como é uma reunião gravada, né? A gente não tem como saber
se vocês estão gostando ou não, né? E a gente também coloca aí nos intercalando com outros estudos gravados lá no salão aos sábados, mas eu gosto muito desse livrinho. E agora vem essa parte falando bastante de fé, de religião, de evangelho, que é que eu gosto demais. E é roteiro para nós que estamos em busca de nos melhorarmos, de nos modificarmos moralmente, intelectualmente, espiritualmente. Esse livro realmente é um roteiro com lições práticas, simples para o nosso dia a dia. Então, vamos neste momento vibrando pelo planeta Terra, pelo Brasil, por todas as nações, pelas nações que ainda se encontram em conflito de guerra, para que Jesus, nosso Mestre amado, que administra esse planeta Terra, a Ismael, nosso irmão que administra o Brasil, e a toda essa corrente de espíritos superiores que inspirem, intuam esses governantes dessas nações em conflito de guerra e de todas as nações, para eles tomarem as melhores decisões em favor de toda a humanidade, mas principalmente em favor desses povos em conflitos de guerra tão sofridos, vulneráveis. Vibremos por todos aqueles que se encontram doentes, hospitalizados, em asilos, orfanatos, penitenciárias, clínicas de tratamento de alguma dependência química. Vibremos pelo nosso trabalho, nosso colega de trabalho, por nossos vizinhos, amigos, familiares. Vibremos pela fluidificação das nossas águas, dos nossos medicamentos. Vibremos pela nossa casa Cetrelve, por toda a equipe, dirigentes espirituais e por toda a equipe, dirigentes espirituais reencarnados, para que todos sejam inspirados, amparados nos seus trabalhos, nas suas decisões. Vibramos por nossos familiares de convívio diário, agradecendo pela oportunidade de estarmos reunidos para aprendizados, para resgates, para provas e expiações, não importa. O que importa é que estamos no endereço certo de que todos necessitamos. Vibremos pela conscientização da fluidificação e pela preservação dos nossos recursos materiais, pela preservação, cuidado da nossa água, que é tão essencial para as nossas vidas. Vibremos pelos pets, seja ele qual for, são nossos companheiros que nos mostram o verdadeiro amor puro, a verdadeira lealdade. E agora, cuidemos de nós, espíritos individuais que somos. Vibremos por nós mesmos. Que assim seja, graças a Deus. Muito obrigada por todos vocês que estão aí. Mais uma noite de estudos, de aprendizados, em que todos nós vamos aprendendo juntos, porque ninguém aqui está numa posição melhor do que ninguém, ninguém sabe mais do que ninguém, nós vamos aprendendo juntos. A vida é uma escola, a Terra é uma escola, a reencarnação é uma escola. Temos diversas lições, umas mais fáceis, outras mais difíceis. Uma a gente aprende mais rapidamente, a outra a gente demora mais para aprender. Às vezes a gente repete de ano, às vezes a gente passa direto, às vezes a gente fica de recuperação e repete, fica de recuperação e passa. Mas o importante é estarmos aprendendo, nos movimentando,
não ficar parado, porque o Evangelho de Jesus é um evangelho de ação. Vamos pedir então a Maria, Mãe Santíssima, Mãe de Jesus, Mãe de todos nós, essa mãezinha que não abandona nenhum dos seus filhos amados, que ela derrame sobre nós seu manto azul, nos trazendo paz, tranquilidade, consolo para as nossas dores e aflições, nos trazendo uma noite tranquila de sono. Pedindo a permissão, então, para a gente poder encerrar nossa noite de estudos com a prece de nossa mãezinha querida. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa passagem e libertação. Que assim seja, graças a Deus. Muito obrigada, pessoal, pela presença de vocês e até a próxima.